Então, obrigada, Ana Carolina, por ter aceito o nosso convite, ter liberado espaço na tua agenda, que eu sei que tu tem uma agenda bem concorrida, né? E para tratar de um assunto que eu acho que vai ser de interesse de muitas pessoas, especialmente agora que o Enem está se aproximando. Eu que agradeço, Simone. Para mim é um prazer poder conversar sobre essa questão de como que a gente se enxerga frente ao desafio de provas que são importantes e têm grandes significados para a gente. E tu tem experiência, né? Isso ajuda muita gente lá na USPA que deve ter essa questão para trabalhar, né? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, né, como sempre, é o que é uma tensão pré-prova, né? Que sentimentos que estão envolvidos aí nessa tensão, nesse sentimento que a gente considera ruim, né? Antes de uma prova. A gente pode entender a tensão de vários vieses, né? Um deles é o viés do medo, o outro o viés da ansiedade e o viés do estresse. Então a gente pode dizer que esses três componentes eles vão estar sendo alicerces desse processo de tensão. Tá? Então, e aí a gente, um desses alicerces, que é o da ansiedade, a gente pode falar também sobre ansiedade de desempenho, que é como eu me relaciono, então, como eu enxergo aquela situação, que seria uma situação de avaliação, e aí, como que eu vou, o que eu vou fazer frente a essa situação. Então, essa minha ansiedade, que é, será que eu tenho condições de fazer a prova? Tá? A ansiedade vai estar, e aí tem o viés do medo, que é, acho que só para a gente poder entender, o medo é uma emoção que todo mundo tem, ela está na valência, né, do processo negativo, e aí parece que a gente às vezes coloca assim, sentimentos bons e sentimentos ruins, né, emoções boas ou emoções ruins. Na verdade, as emoções todas são necessárias, né, a alegria e a tristeza são necessárias, mas elas têm valências diferentes, porque uma causa desconforto e a outra causa satisfação. Tá? Então, o medo está no lugar desse desconforto. Tá? E o medo é uma emoção que ela vai depois ser desencadeada, dependendo dos níveis de intensidade, para a própria ansiedade. Tá? Então, a gente, é como se fosse medo, emoção primária, e o desencadeante desse medo é a própria ansiedade. Tá? Então... E Ana, assim, ó, tá, medo, ansiedade e estresse, mais ou menos isso que tu falou, né? São os três pilares. E fisicamente, o que a gente sente, né? Porque fisicamente, eu sei porque já experimentei, né? Tensão pré-prova, muitas vezes. E às vezes, dependendo do caso, eu sempre conto para os meus alunos uma história quando eu fui defender o meu estágio, que estava com tanto medo da banca, porque era uma banca assim que eu considerava muito difícil e tal, que, por exemplo, eu comecei a ouvir um zumbido no meu ouvido, e eu praticamente não escutava a minha própria voz enquanto eu falava. Foi horrível, assim. Então, acaba que as sensações físicas que essas emoções provocam são bem palpáveis e às vezes até atrapalham ainda o nosso desempenho, né? Vem para nos prejudicar. Tu poderia tentar, assim, compilar os principais sintomas físicos que a gente sente quando acometidos desses três pilares? Dentro da ansiedade e do estresse, né, a gente vai ter, então, os pilares dos sinais e sintomas, a gente pode dizer cognitivos, comportamentais, fisiológicos e emocionais. Tá? Então, dentro quais são as sensações que aparecem muitas vezes no corpo? Está trazendo, né, um zumbido, dor de cabeça, dor de barriga, tensão, tremor, palpitação, suor, né? E aí, claro, e a gente está falando num contínuo, que pode ser de mais ou de menos, e isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai diferenciar o que precisa de atenção e aquilo que está tudo ok, respira fundo e vamos, né? Dentro daquilo que a gente fala, insônia também pode estar presente, a alteração do sono, alteração do apetite,
Então, são questões que vão estar presentes, né? Dentro dos sintomas emocionais, que é a percepção já da própria ansiedade, do nervosismo, tá? Que é o corpo se colocando, como se o corpo se colocasse num processo de luta e fuga, porque eu estou vendo uma situação de perigo. Acho que essa situação que tu traz, a banca tinha um poder, né, ou parecia ser grande demais para tu enfrentar. Então, né, qual era o teu tamanho frente àquela banca? E quando a gente se sente muito pequeno frente a uma tarefa, a gente tem vontade de sair correndo, ao invés de se encontrar com essa tarefa, né? Então, aí os sinais aqui, ou sintomas, né, emocionais também que a gente pode pensar, impaciência, frustração, a própria, né, nesse contínuo, assim, de o quanto eu fico, ansiedade que vai estar presente, que eu já tinha dito, né? Nos sintomas cognitivos começa uma série de ICs, né? E se eu não conseguir, se eles me fizerem uma pergunta, tô pegando o teu exemplo, mas a gente pode pensar, né, numa prova, se me der branco na hora da prova, e se eu não souber a primeira, e se eu não souber a segunda, e aí a gente já vai para esses processos cognitivos de catástrofe frente às situações. Então, uma situação que parecia muito, que não era grande, começa a se tornar gigante, e eu vou me encolhendo, vou ficando pequeno. E todas as reações fisiológicas do organismo, né? Então a gente põe o corpo em tensão, disparador de adrenalina e cortisol, que vão também fazer com que a nossa concentração diminua, que a nossa atenção diminua, que a nossa própria capacidade de pensar sobre a situação também vá diminuindo. Então isso acho que... Então eu coloquei, por exemplo, no meu exemplo, que eu acho que muitas pessoas podem se relacionar, né? Eu coloquei a banca numa situação de poder que, né, que não existia, na verdade, porque eles foram queridos. Foi super tranquilo depois, né? Ó a minha gata. A gata! A Lu aqui quer participar. E eu coloquei isso, né? Nunca existiu, na verdade. Foi uma coisa que eu imaginei, por, enfim, vários fatores, né? E aí eu consegui controlar, embora eu tava com esse barulho no meu ouvido, foi muito ruim, mas eu consegui transparecer uma certa tranquilidade e tal, mas eu poderia ter me prejudicado grandemente, né, com tudo isso. Então, por isso que a gente faz essas perguntas, assim, e eu queria saber, quando a gente tem um quadro, vamos dizer assim, tá, vou usar uma palavra que não é muito legal, mas acho que todo mundo vai entender, um quadro normal de ansiedade, de tensão, de preocupação pré-prova, e quando que eu tenho que começar, talvez eu estou precisando de alguma ajuda, talvez eu dizer um zumbido no ouvido, o que é? Sim, acho que a gente tem, uma das coisas que os estudos e que os especialistas da área trazem é o quanto é permanente ou é um momento na nossa vida, né? Primeira coisa, que eu acho que a gente poder pensar para fazer essa diferenciação. A outra é o quanto vai me causar prejuízo. Então, eu começo a ficar paralisado frente à situação, que o que poderia ter acontecido na situação de não estou me escutando, né? Ou fica como se a gente estivesse escutando só a própria voz, né? Que eu acho que do zumbido, enfim. Que pode também sentir tontura, vertigem, né? Nessa situação, tu não conseguir apresentar aquilo que tu precisa apresentar, ou começar só a chutar, né, pegar o gabarito, chutar todas as questões e sair correndo. Então, quando começa a trazer prejuízo, não só funcional, no sentido de não conseguir estudar, de começar a procrastinar muito, as redes sociais são bem parceiras, muitas vezes, dessa procrastinação, né, então, acaba que a gente pode não seguir adiante na tarefa e paralisar. Então, tem prejuízo não só funcional, mas também social, muitas vezes. Aí para de se relacionar com as pessoas. Começa uma tristeza mais intensa, uma frustração, né, uma sensação de que a pessoa não é capaz de nada, né? Sua própria percepção da autoeficácia frente a outras tarefas também começam a ficar prejudicadas. Então, isso é uma das coisas. Eu imagino que,
E aí, tu pode discordar, óbvio, mas quando a gente tem uma situação, por exemplo, na minha época era o vestibular, né, agora ainda tem vestibular, mas a gente agora também tem o Enem, que é uma situação que às vezes a gente fica lá 1 ano, 3 anos, né, no ensino médio, que agora são 3, são 4, não sei se o nono ano tá incluído aí, que a gente fica um longo período, tem gente que está fazendo concurso, e está aí há algum tempo já se preparando, e imagino que nessas situações seja um pouco mais, que são situações que se prolongam, né? Talvez seja um pouco mais fácil de desenvolver algum tipo de transtorno, de problema relacionado ao desempenho e às avaliações que a gente está se preparando, ou não necessariamente. Qual é a tua percepção sobre isso? Eu acho que se a gente for pensar, né, a ansiedade, o medo e o próprio estresse, a ansiedade, ela vai se desenvolver nesse contínuo que a gente estava falando antes, mas também de como eu vou me relacionando com o medo lá desde pequeno. Então, vou voltar um pouquinho para explicar, que eu acho que é importante ficar atento. Quando a gente aprende que fica perigoso cair, por exemplo, estou andando de bicicleta, né, e fica perigoso cair. A gente normalmente cai quando vai andar de bicicleta, ou quando uma criança está aprendendo a caminhar, ela cai muitas vezes. O ambiente pode ter um fator importante nesse sentido, então como as pessoas vão reagir àquela situação, e tu começa a entender que cair é perigoso demais, tá? Para além daquilo que a pessoa pode dar conta, né? Ou entender que tá bem, né? Faz parte do processo de aprender a caminhar ou andar de bicicleta, cair. E aí eu levanto e sigo adiante. Então, vai ficando lá aquela raiz de como eu comecei a aprender. E eu vou desenvolvendo crenças sobre determinadas situações. Então, a prova, e dependendo de como eu vou também fazendo toda essa relação na escola, em situações que eu me vejo avaliando, se eu tenho uma autoexigência muito grande comigo, uma tendência ao perfeccionismo, e eu entendo que uma prova que eu vou ir bem, ou uma avaliação que eu vou ir bem, é só aquela que eu tiro 10, isso causa um esgotamento emocional, porque começa a ficar difícil, né, a gente não consegue tirar 10 na vida sempre, e tá tudo bem, eu sempre digo que a gente ficar na média, a gente vai estar se relacionando melhor com a gente, com os outros, com a vida no geral, né, porque eu vou ter tempo de fazer outras coisas também, que são importantes, para que eu possa, inclusive, ter qualidade lá na prova, ou na avaliação no Enem, tá. Então, pensando que muitas vezes a pessoa fica um tempão se preparando, ou começa a ter negativas também muito, né, não teve o desempenho que gostaria na primeira avaliação do Enem, ou a primeiro conjunto de provas ali do Enem, ou do vestibular, não é meu forte, eu acabei, talvez, eu não tive um desempenho como eu gostaria, como é que eu estou indo já para a segunda? Então, isso são coisas que, e aí, depois lá para o segundo, não deu no primeiro, vou para o segundo, como é que eu estou indo frente a todas as experiências que eu já tive, tá? Então, esse contínuo vai me dando uma ideia do quanto eu preciso ir conversar com alguém sobre isso, ou não, né? Se eu não paraliso frente às situações, tá tudo certo. A ansiedade, ela é como se fosse uma corda de violão, que ela precisa estar uma extensão ótima. Eu sempre digo que equilíbrio é a gente como andar de bicicleta, não é as balanças, né, os pratos da balança estarem alinhados, mas a gente se mantém em movimento. Quando eu não consigo me manter em movimento, então quando essa corda do violão ou está muito folgada, ou está muito tensa, se está muito tensa, ela pode estourar, e se ela está muito folgada, ela não vai emitir o som que ela precisa emitir. E eu acho que a gente poder pensar nossa ansiedade, nosso medo, nossa tensão frente a situações de avaliação, como é que elas estão? Muito, muito folgadas, porque aí não me colocam em movimento também, porque tanto, né, o medo, a ansiedade, ele tem essa potência de nos colocar em ação, tá? O que a gente estuda? Também para poder
se, né, chegar lá na prova e saber o que fazer, porque senão eu vou ficar, não vou saber o que responder, né? Mas se eu estudo, e parece que eu não estou conseguindo consolidar o meu conhecimento, pode ser também, aí começa, acho que criar essas preocupações, né? De poder procurar ajuda. Então, eu acho que tem sintomas que vão nos dizer, por exemplo, uma pessoa que tem um ataque de pânico, frente a uma situação de avaliação, é importante procurar ajuda. O que que é o ataque de pânico? Eu ter medo, né, ter uma preocupação excessiva com algo que vai fazer com que meu corpo me dê sinais de que eu estou morrendo, como se eu estivesse morrendo, né? Então, falta de ar, pressão no peito, taquicardia, aqueles, né, que eu falava de o suor excessivo, tá? Se isso é recorrente, é importante que eu peça ajuda. Vá procurar entender o que está acontecendo comigo. E essa ajuda é psicológica, Aí psiquiátrica, o uma que seria? avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, tá? Uhum. Eu sempre, Desculpa, por favor. não, eu sempre considero que é importante a gente conversar, né, sobre o que está acontecendo com a gente, para aí poder, inclusive, direcionar esse, como que eu vou procurar essa ajuda, né? Então, sim, e tu percebe alguma diferença geracional em relação a como essa tensão pré-prova se desenvolve? Quer dizer, vamos dizer, as raízes disso tem diferença de geração para geração na tua experiência clínica? Percebe alguma diferença? eu acredito que a gente cada vez mais está numa sociedade muito competitiva, né, de grandes resultados, grandes, que é isso, eu tenho que tirar 10, eu tenho que ser o melhor, né, a gente, eu vou falar algo que acho que é um pouco delicado, mas a gente poder pensar, né, uma criança, ela precisa brincar. Quando uma criança tem uma agenda de, às vezes, tão cheia de coisas quanto do próprio pai ou da mãe, a gente tem que pensar que espaço essa criança está tendo para desenvolver a criatividade. A criatividade é o que nos dá a potência, a condição de resolver problemas, né? A criatividade não é ficar só pensando fora da caixa, mas é como eu enxergo uma situação, problema, e o que eu faço com ela. Normalmente, a ansiedade, ela começa a entrar presente quando eu vejo situações que são, a gente considera que são problemas, e aí a avaliação fica nesse lugar, e eu não sei o que fazer com aquilo ali, tá? Porque eu me enxergo pequenininho, muito pequeno frente à situação. Então, eu só quero sair correndo porque eu não tenho ferramenta suficiente para poder lidar com aquilo. Então, a gente poder, e eu acho que daí respondendo a tua pergunta, a nossa sociedade, ela está num ritmo que a gente anda distraído na vida, não presta atenção, distraído que eu digo, quem é que presta atenção no caminho que faz quando vai para o trabalho, para a faculdade, né, para a escola, tá? A gente está sempre correndo, às vezes, inclusive sai de um cômodo, chega no outro, e já nem sabe mais o que queria fazer naquele espaço, porque a nossa mente está freneticamente pensando em que eu tenho que estar produtivo 24 horas por dia, né? Então, essa exigência de produtividade, ela vai trazer mais preocupação, e essa preocupação, quando se torna excessiva, ela vira, vai se traduzir em sintomas de ansiedade, e aí, ou numa síndrome, quando mais intensa. Eu acredito que a nossa sociedade como um todo, e eu não acredito, não tão relacionada à geração em si, mas a nossa sociedade como um todo está mais adoecida. Os estudos, hoje, inclusive falando de saúde mental, dentro da universidade, demonstram altos índices de transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, que muitas vezes os dois estão juntos, assim, né? Caminham muito juntos. Eu já ouvi falar que a ansiedade pode desencadear em uma depressão. É verdade isso? Até quando eu estava estudando algumas coisas para poder vir conversar aqui com vocês,
um estudo que fez essa relação entre transtorno de ansiedade generalizada e depressão maior, né? Na verdade, é um estudo follow-up de 50 anos, que eles fizeram avaliações em 12 tempos diferentes, desde os estado zero, né, a idade zero da pessoa, 3 anos, e a última foi as médias ali de 45 anos, mais ou menos, né? Então, um estudo longitudinal. E eles foram fazendo essas cortes para avaliar como que se desenvolvia a ansiedade no sujeito, e aí tanto fatores de risco como fatores de proteção. E o que eles demonstraram em relação à ansiedade e à depressão? Que elas caminham muito juntas, uma é comorbidade da outra, né? Porque a hipótese era de que a ansiedade poderia desencadear numa depressão, né? E eles viram que elas estão iguais, a flecha vai para os dois lados. Então, esse estudo até agora foi publicado há pouco tempo, assim, em 2023. Então, não só a ansiedade pode culminar uma depressão, mas uma depressão pode começar primeiro e aí vir uma ansiedade, etc. Ou pode vir todo mundo junto? Pode vir todo mundo junto, porque pensando que o núcleo da ansiedade é uma preocupação excessiva e eu, né, ter uma distorção cognitiva de que eu não sou capaz de enfrentar aquela situação. Então, por exemplo, e aí pode começar a vir tristeza, e, consequente, essa tristeza virar um processo depressivo, porque tristeza não é depressão, isso que eu acho que é importante também a gente dizer. A gente fica, a tristeza é uma emoção necessária, quando a gente tem situações de perda, a gente precisa ficar triste, evitar o que está sentindo não vai auxiliar no processo, ao contrário. Também muitos estudos, né, os especialistas da área demonstram que quanto mais a gente tenta fugir daquilo que a gente está sentindo, mais a gente tende a adoecer, tanto pela tristeza, quanto por essa preocupação. Essa exigência que eu tenho comigo pode virar num transtorno exatamente porque eu vou evitando sentir. Então, uma das maneiras da gente poder manejar a própria ansiedade, primeiro, é reconhecer que ela existe, né, o sentimento, a gente pensando agora em ansiedade, é reconhecer que existe. A segundo é poder olhar a situação, e eles falam, né, o que está acontecendo agora é fato ou é uma distorção cognitiva, e claro, é bem sensível a gente fazer essa diferenciação, mas essa tendência a catastrofizar, né, quando eu abro a prova e vejo que, nossa, eu não sei a primeira, aí eu vou para a segunda, aí eu não sei a segunda. Meu corpo começa a dar sinais, né, então palpitação, sudorese, e eu começo a prestar mais atenção no que eu estou sentindo, do que efetivamente, né, passar essa corrida, né, o olho corrido assim na prova, para poder começar a ter uma condição cognitiva de fazer aquela avaliação. E é isso que vai paralisando o sujeito, né? Sim, e me diz uma coisa, tem gente que não fica nervoso em prova, é possível não ficar nervoso? E por que normalmente a gente fica? Tu falou um pouquinho sobre algumas crenças que a gente vai adquirindo desde a infância, né? Uhum. Mas é possível... Eu me pergunto assim, por exemplo, eu sofro de ansiedade, né? E Uhum. quando eu comecei né, a tratar isso, a minha psiquiatra disse que a pessoa ansiosa, ela enxerga o mundo com medo. E foi uma das coisas que me fez buscar ajuda mesmo, porque eu disse, não, eu não quero ser essa pessoa, né? Embora se eu analisasse com calma, eu veria que sim. Quer dizer, é uma coisa que a gente aprende, ou é uma coisa que a gente pode nascer já com alguma predisposição, sei lá, inata, ou é família mesmo que vai, quer dizer, filho de ansioso, ansiosinho e assim a gente vai indo. Como é que vocês têm de evidência sobre isso? Os estudos demonstram que, primeiro que o medo vem lá de trás na nossa vida, né? Desde lá de quando a gente começou a fazer fogo como, né, como ser humano, assim, como gente. O medo era um sinalizador e uma indicação de sobrevivência, tá? Na Idade da Pedra, por exemplo, e assim por diante, né? Em todos.
porque eu precisava circular numa selva, e essa selva implicava em grandes perigos, né? Então, tem esse registro da evolução, e a maioria dos especialistas vão trazer que o medo é algo que existe, ele é necessário porque ele é uma emoção, sempre vai existir, né? Quem não tem medo atravessa a rua sem olhar para os lados, né? Ou frente a um precipício, dá o próximo passo, né? Então, a necessidade de poder também o medo como sinal de cuidado. Então, aí nesse contínuo do desenvolvimento, as minhas relações, meu contexto vai poder fazer com que o meu medo, que é necessário, que é uma emoção básica, vá se transformar num processo de ansiedade quando todas as situações, ou uma parte das situações da minha vida são consideradas perigosas. Então, tem pessoas, e até estudos com jovens no ensino médio que vão fazer Enem, né, aí perguntam como que é o processo né, o teu processo de ansiedade frente à prova, uma prova de Enem. Tem pessoas que relatam, e aí 20%, né, dos alunos entrevistados não tem uma preocupação normal, no sentido de que eu preciso me preparar para a prova, e eu vou lá fazer a prova e está tudo certo. Esses índices aumentam para 40%, né, de pessoas que ficam realmente com sinais e sintomas, então que a gente falava, né, dessas distorções cognitivas e toda uma sensação corporal, o corpo se põe em atividade para, então, sair correndo, por exemplo. Que essa é a tendência de quem tem já um transtorno de ansiedade instaurado, né? Então, muito do que, como a gente se relaciona com medo, com ansiedade, vai ser apreendido, mas tem uma parte que nasce com a gente, tá? Então, e aí, é claro, esses sinais, como é que a gente vai se desenvolvendo, aquilo que eu falava. Uma criança, quando a gente diz, quando ela tem 1 ano, ela não tem ainda essa ideia, né, do medo, né? Então, o que sai botando o dedo na tomada se ninguém disser, olha, não pode, ou se a gente for lá e proteger a tomada, tá? Quando, né, um adulto vai me ensinando que tem muitas tomadas na vida, e que qualquer passo que eu dou, eu posso ter uma descarga elétrica que pode me matar, aí a pessoa vai ficando mais ansiosa. E é a tua pergunta, tem pessoas que não têm, como eu disse antes, um estado tão grande de ansiedade frente a uma situação de avaliação, e tem outras que vão ter mais. Então, hoje os estudos demonstram que tem alunos que vão conseguir fazer, executar, e aí o que acontece? Quanto mais ansiedade, pior o desempenho, né? Quanto menos ansiedade, melhor o desempenho, porque eu vou interferir na minha atenção, na minha concentração, e inclusive na condição de fazer a leitura de um enunciado adequadamente. Tá, e aí tu fala, né, da questão histórica, ancestral, antropológica até, da questão aprendida, por exemplo, dos medos, então a gente fala bastante da ansiedade. Mas existe um aspecto da tensão pré-prova que está envolvido, que está relacionado com falta de autoestima? Principalmente em relação à percepção de autoeficácia. Eu não me vejo, por mais que eu tenha me preparado, por mais que eu tenha estudado, feito outras provas antes, tá? Se eu não me vejo capaz de executar aquela tarefa, também. Autoestima e né, a autoeficácia são tudo conceitos diferentes, mas eles se interligam. Tá? Então, se eu sou uma pessoa insegura, né, das minhas capacidades, não só em relação ao mundo, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, na verdade, né? Porque tem a ver com medo, porque tem a ver o quanto eu acredito que o mundo é horrível, tipo, a prova é horrível, a banca é horrível, mas também tem a ver com o quanto eu acredito que eu seja horrível, ou incapaz, ou pequena, como tu disse, em relação ao desafio e tal.
É bem complexo. Eu acho que se a gente for... Tem um exemplo que eu gosto muito, que é frente a um Rottweiler e um Poodle, o que tu faz? Né? Se tu vê um Rottweiler na tua direção, mostrando os dentes, né? Babando, né? Uma cena já bem tensa. E tu sair correndo, tá dizendo que teu medo é um sinal de cuidado contigo. Se tu vê um Poodle, né, de 2,5 kg, né, balançando o rabo para ti, e tu sair correndo, isso é um sinal de que tu tem uma distorção cognitiva frente a uma situação que tu considera de ameaça, mas que não tem um dado real de ameaça. Né? Isso daí tem 5 critérios que podem nos ajudar a pensar, fazer essa diferenciação entre normalidade e atenção, que é primeiro, que é essa distorção cognitiva, então eu vou catastrofizar. O poodle passa a ser quase um leão na minha frente. Então tem uma catástrofe, assim, frente àquilo que está acontecendo. Pensamentos, né, de ruminação, de tudo ou nada, também são bem presentes, né? Aí a outra questão é isso que eu falava desse prejuízo funcional, né? Então, quanto eu vou paralisando frente às situações e não vou adiante, né? Ao invés de eu vejo a primeira questão, vejo a segunda, ou tem um branco, eu simplesmente vou lá e entrego a prova ou a avaliação e não acabo fazendo ela. A outra questão é essa manutenção, que é aquilo que eu falava de situações que não têm, né, um dado concreto e real de perigo, eu colocar como perigosas e isso ser constante na minha vida. Acho que essa constância de ansiedade e medo, né? Então, isso é uma das coisas. Tudo vira alarme de perigo. Então, seriam os alarmes falsos. Então, uma pessoa vai... Ou mesmo, né, quando eu vou conversar sobre a avaliação do Enem, né, ou uma prova de vestibular, ou uma prova dentro da universidade, eu já começo a ter sensações corporais de perigo. Então, não tem uma situação real, mas eu pensar naquilo já me causa desconforto e eu já vou criando, né, toda uma mente de que eu não tenho condições de enfrentar, né. E a outra é uma hipersensibilidade a estímulos, nesse sentido que eu sempre digo, a gente enxerga o que procura, assim, né, quem procura acha. Se eu estou procurando acessar o perigo para controlar o perigo, mais perigo eu vou achar. E menos, inclusive, eu vou controlar a situação. Sim, faz sentido. E pensando numa pessoa que não necessariamente tem um transtorno, tá? Porque as pessoas, né, se a gente chega nessa situação, a gente, como tu disse antes, a gente tem que procurar uma ajuda, tem que procurar talvez um acompanhamento mais especializado. Mas assim, uma pessoa que tem uma relação de ansiedade, de medo com as avaliações, mas ela ainda não vai precisar de um apoio mais especializado. Quais são as formas de manejo que essas pessoas teriam antes e durante uma avaliação importante, né? E eu teria ainda, gostaria de aproveitar, que eu acho que fecha com a pergunta, de passar para ti uma pergunta de uma ouvinte, passou assim, como estudar um conteúdo extenso de maneira produtiva em pouco tempo, quer dizer, como é que eu manejo também esse antes, né? Eu tenho um monte de coisa, né, e eu tenho pouco tempo, quer dizer, já houve aí uma falha de organização, de autorregulação e de organização. Mas aí seriam essas duas perguntas, manejo antes, durante, né? Claro, sim. E também numa situação um pouquinho mais limítrofe, assim, como que eles poderiam se organizar e pensando que já falhou um pouco essa organização, né? Como é que objetivamente pode lidar com isso? O manejo para lidar com essas tensões frente às situações de avaliação sempre vai ser um bom planejamento e uma preparação anterior, né? Não tem
não tem receita de sucesso, né? Eu até acho que essa palavra, ela também, às vezes, pode ser o tanto quanto desafiadora, né? O que é sucesso, efetivamente? Daí, claro, cada um vai ter o seu critério. Então, se planejar, e aí tu estava falando da autorregulação, vai ser super importante, que é poder definir quais são os meus objetivos, estratégias para poder, então, executar esses meus objetivos e estar avaliando esse processo todo o tempo. Frente a uma avaliação, o que é preciso fazer? Estudar, né? Já isso pensando bem antes, eu preciso me organizar, estudar, então, as disciplinas que eu considero que são importantes, ou aquelas que são mais sensíveis para mim, fazer revisão de matéria nesse sentido. Né? Quando eu tenho menos tempo, também o planejamento vai ser importante, porque eu vou ter que fazer escolhas. Né? E aí, muitas vezes, quem tem uma tendência a ser ansioso não precisa ter um transtorno instaurado, assim, fica difícil fazer a tomada de decisão, tá? Porque quer escolher tudo e não consegue executar nada. Então, pouco tempo implica em poder definir objetivos claros e aí, por exemplo, quais são os critérios que vai se usar. Disciplinas que são conteúdos mais difíceis para mim, tá? Ou conteúdos que eu tenho certeza que vão me auxiliar a ter uma pontuação maior. E procurar, então, fazer a revisão dessa matéria, fazer o que eu considero que é importante. Não tem tempo, avalie o conhecimento. Porque hoje em dia o grande problema dos alunos em geral, falando também num contexto universitário, mas muitas vezes nas escolas acontecem também, testar o conhecimento no momento da avaliação. O momento da avaliação não é para a gente testar o conhecimento, é para aplicar o conhecimento que eu acabei consolidando. Tá? Então, isso é bem importante, faça exercício, né, explique aquela matéria para alguém, discute, né, com outras pessoas, se apropria. Hoje, né, tem uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre métodos de estudo, que eu gosto muito, a gente inclusive usa lá no NAP para trabalhar o método de estudo, que faz toda uma relação entre né, o método e a consolidação do conhecimento frente às condições de memória. E o que ele vai dizer? Quanto mais eu me aproprio do conhecimento, mais aquele conhecimento vai ficar comigo. Então, eu fazer resumo, por exemplo, eu vou reproduzir conhecimento, eu vou perder tempo também, porque isso acho que é uma das coisas, o resumo leva um tempão para a gente fazer, e eu não vou estar efetivamente me apropriando do conhecimento. Tá? Eu, por exemplo, fazer exercício ou responder prova, eu vou estar verificando pontos que eu preciso fortalecer e pontos que estão ok, e não preciso voltar naquele conteúdo. Então, isso é bem importante. O que os estudos demonstram hoje? E aí eu vou falar em coisas muito clichês, mas que são validadas pelas evidências da importância. Teve um estudo com universitários que relacionou o desempenho frente àquelas situações de exames, né, então, final de semestre, tá? E hábitos alimentares. O que o estudo demonstrou? Que quanto mais eu me aproximo perto do momento da prova, assim, eu tenho menor qualidade. Então, 60% dos alunos entrevistados, e foi um estudo com uma amostra grande, assim, não tomavam café da manhã, que né, isso já vai ter uma implicância no cérebro para a capacidade de concentração e atenção muito menor. 40% faziam escolhas alimentares consideradas não saudáveis, tá? No sentido de ir para o fast food, porque é muito mais rápido do que eu preparar uma salada. Tá? Paravam de comer fruta e tomavam menos de 2 litros por dia, tá? De água. Então, eu acredito que a gente tem esse contínuo, e aí, muito antes, vai fazer diferença para a minha qualidade lá na frente, para a aplicação do meu conhecimento. A questão da qualidade do sono também. Eu ia mesmo te perguntar sobre essas coisas, assim, o corpo é muito importante, né?
É isso que tu tá falando. Então, isso. Alimentar bem. Acho que agora tu ia falar do sono, desculpa que eu te interrompi, não, mas é que eu já queria aproveitar e comentar, até porque teve também um outro ouvinte, que até tu conhece, que é o Daniel, que é meu aluno, ele justamente estava falando isso, assim, será que é mais importante, por exemplo, minutos antes da prova, será que é mais importante eu revisar a matéria ou eu relaxar, assim, né? Super importante. E aí, o que eu considero que tem uma técnica de respiração muito simples e que eu considero que não sou eu que considero, né? Vários estudos demonstram também que facilitam esse processo de entrar na tarefa e estar presente naquele momento, né? Que é tu inspirar puxando o ar, né? Então puxa o ar e conta até 6, segura o ar contando até 4 e expira contando até 8 e faz esse ciclo em torno de 5 a 10 vezes, não precisa fechar o olho, mas é importante se sentar mais direto na cadeira, ninguém vai perceber que tu tá fazendo também, né? Então, antes de entregarem a prova, quem sabe poder fazer essa técnica, e eu muitas vezes sugiro para os alunos, no momento em que eles vão estudar, né, também, exatamente porque vai ativar, quase como se tu sinalizasse para o cérebro, bom, agora eu tenho que me concentrar aqui no que eu estou fazendo, né? Revisar a matéria, a gente revisa antes, né, na noite anterior, quem sabe no dia anterior, mas levar um monte de resumo para a hora da prova, pode muitas vezes te deixar mais ansioso, porque tu não vai conseguir ver tudo, né, o que tu fez, ou vários mapas mentais, ou levar os flashcards, enfim, tá? Talvez pontuar algumas questões que podem ser mais sensíveis para o teu conhecimento, tá? Mas eu considero que tá mais relaxado, tomar um bom café da manhã, né, também equilibrando para não vai comer um monte, mas também não ir sem nada, né, no estômago. Mas aí, desculpa, Ana, ainda por cima ainda me deu vontade de pigarrear. Mas tem gente que fala assim, mas eu fico enjoada, ou enjoado antes, eu não consigo tomar café da manhã, e aí fecha muito com o que tu falou, né, que pode dar náusea, pode dar realmente ansiedade. Será que, então, toma um Draminzinho, uma coisa que teu médico receitar, talvez valha a pena, porque tu vai precisar daquele combustível, né, especialmente provas longas. Isso, eu considero que é bem importante, se tem algum sintoma que pode prejudicar, tanto para ter uma qualidade de vida, né, ao longo, mas principalmente antes da prova ali, se acorda enjoado, com dor de cabeça, não consegue ingerir nada, avalia isso antes com um profissional, para poder usar algo que vai facilitar o teu processo, né? Eu considero que medicação, elas podem ser aliadas, como podem ser também trazer grandes prejuízos para nós, tá? Então, e tudo tem que ser avaliado por um médico. Essa questão da gente se automedicar também é bem sensível, porque pode estar prejudicando outras, até tu falaste do Dramin, que eu considero que antes de uma prova pode, inclusive, botar sono, a pessoa a dormir. Isso, né? Diminuir toda a questão da concentração e da atenção. Então, até isso, poder pensar que tem medicações que vão facilitar o processo, mas precisam ser avaliadas e acompanhadas por um profissional. O que eu falava sobre o sono, também os estudos, né, fizeram estudos assim, para ver como que a consolidação do conhecimento acontecia frente a né, uma noite bem dormida e uma noite mal dormida. Tá? E o que eles verificaram? Que as pessoas que não dormiam, elas tinham 3 vezes menos, né, uma condição de poder se concentrar, manter a atenção e aplicar o seu conhecimento durante uma situação de exame. Tá? Então, o que é uma noite bem dormida? É aquela noite que a gente tem o sono REM e não REM, que vai estar falando, né, de poder, o conhecimento ele vai se traduzir no nosso cérebro e vai ser consolidado com o sono profundo e aquele sonho que permite que a gente sonhe nesse sentido.
Então, isso às vezes que os alunos fazem de passar a noite inteira estudando, para ir depois, no outro dia, fazer a prova, vai prejudicar as funções executivas, que é a atenção, a memória, né, e aí colocar isso em prática. Então, e de novo, não é clichê, isso os estudos, né, demonstram que realmente piora o desempenho. Com certeza, a gente tem o episódio Sono e Sonhos, que eu falei com o Dr. Sérgio Arturo, lá do Instituto do Sono, lá da UFRN, ele fala muito sobre isso, assim, e tem uma revista super interessante, eu não vou lembrar agora o ano nem o mês, mas eu cito isso no episódio, bem legal também, sobre as evidências científicas que a gente tem sobre sono, né? É importante tu ter boas noites de sono, assim, que tu observe isso, assim, na tua vida e busque, claro, também ninguém precisa ser perfeito, né? Nós não estamos falando sobre isso, mas se tu percebe que tá te incomodando, que tu não tá conseguindo ter um sono legal, vale a pena mencionar com o teu médico, né? Falar com o teu psiquiatra, ver se tem alguma coisa que possa fazer ou não. Exatamente. E tem medicações que vão ajudar a dormir, mas vão prejudicar muito a condição de atenção e atenção, né, de concentração e atenção. Então, também isso tudo vai precisar ser avaliado, porque auxiliam a dormir, mas a pessoa cai como uma pedra, e aí todas tem funções cognitivas que ficam bem prejudicadas nesse sentido, então ficar bem atento. Tem algo muito interessante que eu também considero, e aí é uma sacada muito dos próprios professores que preparam nesses cursinhos, que preparam muitas vezes, que é trabalhar com humor para poder consolidar o conhecimento, né? O humor e contar piada ou fazer paródia está relacionado no nosso cérebro, com núcleos de prazer e inclusive de vício, né, assim, que aquilo faz com que eu queira mais. Então, a ideia de poder fazer, muitas vezes, uma paródia frente ao conhecimento, consolida o conhecimento. E tem coisas que a gente não esquece nunca mais, depois que uma música da Xuxa, que pegam, né, e transformam aquilo no conteúdo, vai para a vida. Então, eu acho que não tem muito tempo, quem sabe procura, para essa consolidação do conhecimento, formas mais divertidas de estudar. Isso. E, sabe, eu falo para os meus alunos muito, assim, eu já vi alguns trabalhos que também relacionam a importância do outro no processo de consolidação do conhecimento. Então, essa coisa que a gente fazia antigamente, na minha época, que não faz tanto tempo assim, que a gente estudava junto. Talvez não aquele primeiro estudo, mas aquele, sabe, eu já dei uma estudada e aí eu vou conversar com o meu colega aqui porque eu tive uma dúvida, porque eu não entendi tal parte da matéria. Aí tu já faz uma piada, daí tu já ri, daí já vamos tomar um sorvete. Então isso pode parecer, a gente está perdendo tempo, mas na verdade tu está criando conexões cognitivas ali que vão consolidar o teu conhecimento. Então, eu sempre acho que a relação com o outro, ela é importante em todos os níveis da vida da gente, inclusive aí, e eu brigo com eles, com os meus alunos, vocês ficam muito sozinhos e só discutindo coisa pelo WhatsApp, isso não é necessariamente uma troca tão rica, quanto daqui a pouco tu ir dormir na casa de um colega. Eu brinco quando eu conto que a gente dormia um na casa do outro. Eu morei em Santa Maria para estudar e eu morava com a minha prima, então a gente ia na casa um do outro, dormia, e eles olham para mim com aquela cara de nojo, de tu dormir. Risada, né? Mas eu tenho memórias até hoje dessa época e desses momentos que a gente fazia janta depois e conversava sobre tudo. Então, claro, não precisa dormir, talvez seja uma coisa meio cringe, né? Mas, enfim, ter essas relações, não sei o que tu acha sobre isso. Eu considero que é bem importante, e é isso, né, os métodos né, os métodos de estudos, né, baseados na evidência, que são mais efetivos são esses em que a gente conta o nosso conhecimento, explica o nosso conhecimento para o outro, e aí eu preciso do outro, né, para tá junto. Essa ideia de poder revisar, né, a matéria com outras pessoas, vai primeiro que
a dúvida do outro pode ser a minha, e eu nem sabia que eu tinha aquela dúvida, e eu vou poder contar o que eu sei. E vou fazendo todo esse processo de consolidação daquilo que eu aprendo, né. As relações sociais, elas são bem importantes para a vida, né, somos seres sociais, né, então a gente precisa das pessoas para ter uma vida de qualidade, né. Quanto mais sozinho, mais eu vou ficar com os meus pensamentos e mais esses pensamentos podem ser contra mim, tá. Quanto mais eu divido, muitas vezes, o que está acontecendo comigo, vai facilitando lidar com as situações. Aí até aquilo que eu falava da resolução de problemas, às vezes quando eu conto um problema para alguém, eu posso, às vezes, o fato de estar falando, estar me escutando, eu já começo a pensar em soluções, né. E aí eu saio de uma inflexibilidade cognitiva para ter maior, plasticidade, mais flexibilidade cognitiva, né. Acho que uma das coisas que eu fiquei, né, e eu acredito, e a gente estuda e entende que quanto mais expectativa tem frente a uma situação, mais aquilo pode se transformar, em numa tensão, né, numa ansiedade, tá. Ou a expectativa dos outros em relação àquilo também. Então, eu me colocar muito no processo de comparação, porque aquela pessoa tá, "Ai, já estudou tudo, já fez tudo e eu nem consegui, eh, olhar para a matéria ainda", né. Então, isso já vai dizendo que, "Ah, eu sou muito pior do que o outro". A gente também, acho que se relacionar é diferente de competir, né, ou de se comparar, né. Quanto mais a gente se compara, mais a gente olha para o que a gente não tem e menos a gente olha para o que a gente tem. Eu sempre digo, quando a gente olha começa a se comparar com outro, a gente já está procurando o que que falta em mim e o que o outro tem. Então a comparação vai ser prejudicial, né, nessa organização, assim, do ser humano. E quando tu fala em comparação, eu já logo me lembro de rede social, que é um Uhum. ambiente que a gente acaba se comparando bastante, né. E aí eu queria saber se tu acha que um pouco antes de prova é melhor a gente dar um tempo nas redes ou tu acha que isso não faz diferença? Qual é a função, né, da rede social na nossa vida? E aí eu acho que é muito antes, né, a gente poder pensar, como que eu estou usando essa rede social? Posso estar usando para procrastinar, por exemplo, e ela é fácil a gente entrar no Instagram, no TikTok da vida e se perder naqueles vídeos, né, e eles são feitos para isso exatamente, né, porque tem toda uma liberação do hormônio, do prazer que acaba nos distanciando da tarefa. Além disso, dependendo de quem eu estou seguindo, né, ou do que eu estou seguindo, vai me mostrar, e aí essa comparação, né, o que eu estou perdendo, o que eu não estou fazendo, e tudo que o outro faz e é ótimo, maravilhoso. Porque ninguém não, mas normalmente as redes sociais, as pessoas são todas muito produtivas, super malhadas, e inteligentíssimas, assim. Então, eu acho que é ter cuidado, porque a rede social ela pode vir ao nosso encontro, por exemplo, numa prova de Enem, que ela vai exigir conhecimento. Olá, conheci Desculpa, as não, nem crianças estão aqui ao capaz, redor, quiseram ver, ficaram curiosas. isso é vida, né. Então, que eu estava falando, quem a gente segue, que conteúdo que a gente está consumindo, porque uma prova de Enem, por exemplo, ela exige conhecimentos gerais. E eu posso ter esses, né, conhecimentos, mas, claro que eu tenho que cuidar o que eu estou consumindo, né, tem muita fake news e fazer essa avaliação também. Mas, aquilo pode me trazer, inclusive, conhecimento para levar para depois para fazer a redação, para responder as perguntas, né, mais relacionadas às questões, da minha época dos estudos sociais, assim, né. Mas, então, é importante que uso que eu faço. Quanto mais eu busco a rede para me comparar ou para ver o que eu estou perdendo, é prejudicial e é importante se afastar, né. Quanto mais eu uso para procrastinar, e poder avaliar o que está acontecendo, mas eu posso usar ao meu favor, tá, que é consumir Sim. conteúdo que vai me facilitar lá na frente.
E talvez a gente perceber como é que a rede social me deixa, né? Como é que aquilo bate em mim, acho que é bem importante, assim. E agora a gente chegou na hora do nosso quadro É Verdade esse bilhete pode quem? Que a gente pergunta, a gente faz uma pergunta, então, que às vezes está na boca do povo, né? Mas que a gente não sabe se tem evidência científica. Então, essa pergunta de hoje seria assim: se tomar uma medicação para aumentar o meu desempenho ou para diminuir minha ansiedade no dia, uns dias antes da prova, se essas seriam boas opções para quem tem uma prova de avaliação muito importante. É bastante controverso, inclusive, dentro da própria ciência, né? Não existe um consenso em relação a essa resposta. E aí eu sempre digo, né? Hoje a gente tende a medicalizar muitas coisas, tá? Inclusive a nossa tentativa de controlar a nossa condição de atenção, né, e concentração no momento de uma avaliação ou no momento de estudos. Eu acredito que é importante sempre a gente lembrar que as medicações, elas têm um fim. Que elas, né, são desenvolvidas para tratar sinais e sintomas. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado no uso da medicação, porque toda medicação ela vai potencializar, né, coisas, né, mas também toda medicação tem seus efeitos colaterais. Então, esse custo, benefício, é também importante avaliar. E, de novo, automedicação é sempre muito prejudicial. Eu posso não ver o prejuízo no momento, mas eu posso, aí pode vir lá na frente e o preço pode ser alto nesse sentido. Tá? Porque se eu acostumo o cérebro, né, a trabalhar precisando de uma substância extra, depois para tirar isso, né, pode ser bem mais difícil. E tem medicações que facilitam e potencializam a atenção, mas que causam muita irritabilidade, por exemplo. E eu tenho vontade de sair matando as pessoas. Então, qual é o custo-benefício que eu estou tendo, né, nesse sentido? Se eu não tenho indicação, né, de um médico, de um profissional, poder pensar sobre isso. E sempre, sempre, sempre precisa da avaliação médica para uso de qualquer medicação. Tá? Sim, lembrar que normalmente esses medicamentos, quando eles são receitados, também é porque é feita uma avaliação, assim, criteriosa, né? A pessoa, em tese, um bom médico não vai olhar para tua cara e dizer assim, tá aqui, tu tem TDAH na primeira consulta, né? Pelo que eu tenho visto, conversado com os colegas, não, para fazer uma avaliação, ela tem que ser criteriosa, a longo prazo, cuidadosa, né? E a pergunta também veio muito no sentido de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, tá? Alguns alunos que chegaram para mim e disseram que tomavam alguns remédios, que eu não vou dizer o nome, para melhorar o desempenho, né? Também tem algumas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, isso era moda, uma época que aquelas mães que ficavam em casa e queriam filhos de alta performance, e para isso elas tinham que fazer parte de uma série de comissões e grupos e fazer coisas para a escola e tal, e elas não davam conta de ser perfeitas, as próprias mães tomavam medicamento para isso, né? Então queria trazer um pouco disso, assim, de será que é mesmo necessário, né? Será que isso não é, de novo, uma bengala, coisa que tem a ver com as tuas inseguranças? Tipo, tu te sente, não necessariamente guarda relação com a realidade, né? Sabe que eu acho que quando tu pergunta e fala sobre alta performance, aí já está o ponto. Por que eu preciso da alta performance? Claro, a gente está falando que a gente vive numa sociedade competitiva, e que exige, tem uma série de exigências, mas eu preciso de alta performance? Ou para que eu preciso de alta performance? Uma criança com uma agenda tão cheia quanto um adulto é preocupante. Quando eu não tenho tempo para me relacionar, quando eu não tenho tempo para fazer, né, ir num parque,
fazer coisas que eu gosto, passear com o cachorro, né? Brincar com o seu gatinho. Eu acredito que a gente precisa começar a se questionar, e inclusive, né, eu sei que mudanças culturais levam tempo, né, no sentido de a gente ter uma sociedade que olha muito para a produção, para aquilo quanto eu sou produtivo ou não, mas a gente precisa do ócio, inclusive, para poder desenvolver a nossa condição de criatividade, consequentemente, nossa condição de resolução de problemas. Se eu estou tentando trabalhar num nível 10 todo o tempo, eu acredito que isso já está me trazendo prejuízo. E eu posso não sentir o efeito agora, mas lá na frente vai vir o preço, né, esse esgotamento emocional vai chegar, e aí né, a queda é muito grande. Porque enquanto eu estou no topo, tirando 10, 10, 10, né, ou trabalhando no 10, e tá tudo, parece que tá tudo bem, né? E quando eu não consigo, né? Um carro não vai conseguir trabalhar se eu acelerar até o ponto máximo desse carro e seguir nesse processo todo o tempo, ele vai fundir o motor. E eu acho que a gente poder pensar nisso também. Não tem como manter. Olha, né, se a gente for pegar uma corrida de Fórmula 1 que eles estão usando a potência máxima de um carro, eles trocam pneu porque Você tem tem que fazer pit desgaste, stop, né? Todo o tempo. Uhum. É todo o tempo não, mas assim, né? De tempos em tempos. De tempos em tempos. Então, por que a gente precisa estar numa corrida de Fórmula 1 com a vida? E fora que nós não somos máquinas, né? Isso. É uma ótima comparação, mas a gente também tem, né, que nesses, eu estava mostrando ontem um vídeo que eu vi que eu adoro ela, a doutora Rosângela, que é aquele comediante, né? Ele faz papel da psicóloga. É o índio bem, né? Ele é maravilhoso. Ele diz assim, foguete não dá ré, né? Aí ele diz assim, não, foguete realmente não dá ré, mas tu não é foguete. E daí ele faz toda uma piada, achei muito bom. Mas deixa eu te perguntar, agora passar para o outro quadro, né? Meu público, minhas regras, é onde eu seleciono uma pergunta enviada pelos nossos ouvintes. E na verdade, eu trouxe duas, tá? Uma, a Ana Laura, que é a nossa bolsista, mandou, e ela disse assim: quando eu fiz meu último Enem, tive uma crise de ansiedade enquanto pensava no que escrever para a redação. E ela é ótima escritora, assim, parêntese meu, tá? Ela teve taquicardia, monsuando, mal-estar. Já tinha tido outras crises de ansiedade e pânico antes, e conversando com amigos, vi que é uma situação bem recorrente entre os jovens. O que tu recomendaria para pessoas que sofrem desse nível de ansiedade ou tendo que se deparar com provas e apresentações importantes? Acho que um pouco tu já falou, né? É uma avaliação. Ela diz aqui, olha a outra com o rabo bem na minha cara. Ela diz aqui que ela teve uma crise de ansiedade, quer dizer que não é uma ansiedade qualquer, né? Isso. E que pode ter paralisado ou não, né? Não sei qual foi o desfecho, mas se a crise de ansiedade precisa de avaliação psiquiátrica, né? Pelo menos, ou uma avaliação com um psicólogo para... E se ela teve a crise, conseguiu fazer a prova e passou, porque eu acho que é o caso dela. O último Enem, acho que ela passou na QMED. Mesmo que, tipo, ela conseguiu, né? Eu sei que tu falou um pouco isso, mas eu queria entender bem, assim. Será que não devia procurar ajuda mesmo assim? Mesmo ela tendo conseguido? Esse é o grande problema. Né? Sabe que esse é o grande problema, porque normaliza. Né? Não teve prejuízo, entre aspas, e normaliza, e isso vai se manter. Então, essa situação que ela teve, uma descrição até de quase um ataque de pânico, ela não falou sobre a sensação de morte, mas, né, então, foi uma ansiedade bem mais intensa, uma situação ansiosa, e deu tudo certo, entre aspas, né, conseguiu fazer a prova e conseguiu ter um resultado que desencadeou no acesso à universidade. Uma avaliação é importante, com um psiquiatra ou com um psicólogo, seja para tomar alguma medicação, seja para aprender
ferramentas de como lidar com essas situações e poder entender o significado disso, tá? Então, eu acho que tu traz algo que é bem importante, uma pessoa que tem uma condição de escrita, que sabe fazer isso, se vê pequena. Então, a prova virou o poodle equiparado a um Rottweiler. Então, nessas situações é importante procurar uma avaliação, seja de um profissional do CIA, né? Principalmente para aprender a ter ferramentas para lidar, porque eu acho que isso é importante a gente dizer que os guidelines, né, colocam quanto o padrão ouro de um tratamento para ansiedade é a associação de uma medicação à psicoterapia, que vai me dar instrumentalização de como lidar com aquela situação. Porque eu também acho que é importante a gente poder, né, até tem um livro que eu que eu gosto bastante, mas tem um nome bem marqueteiro, que eu acho que faz parte, que é Livre de Ansiedade, né, que é do Robert Lehrer, que ele é um estudioso, assim, da cognitivo comportamental. A gente não se livra da ansiedade, né, porque em alguns momentos ela vai estar presente, principalmente em situações em que a gente precisa, hã, enfrentar o desconhecido, tá. Quando eu tenho algo que é importante para mim, um pouco de ansiedade eu vou ter, e tá bem, porque eu preciso me movimentar em relação a isso. Mas eu preciso aprender a lidar com a ansiedade. Eu não tenho que brigar com ela, ao contrário, e isso ele ensina no livro dele, né, que a gente precisa nadar, né, na água e não se debater na água todo o tempo. Então, se eu enxergo a ansiedade como algo que eu tenho que brigar como se fosse uma luta, eu já estou me atrapalhando com isso. Se eu puder enxergar como algo que eu preciso lidar, que eu preciso passar a sentir, né, e que ela depois não vai mais estar ali, eu começo a me relacionar com a ansiedade de um outro jeito, com medo, com ansiedade, né. Então tentar evitar, quanto mais eu tento evitar, mais eu tento controlar, pior fica. E eu acho que o teu exemplo é super bom, porque eu me lembro, né, pessoas que têm medo de avião, por exemplo, eh, a conseguem entrar no avião e primeira vez que entrou no avião disse: "Ah, então eu vou apertar forte aqui a poltrona para não acontecer nada". E aquilo passa a ser uma verdade absoluta na vida dela, que se ela entrar no avião e apertar a poltrona, né, segurar forte na poltrona, não vai acontecer nada. Então, muitas vezes eu começo né, a aprender rituais para controlar, quase que o controlável, assim, né. Então, por isso dessa importância de nadar e não se debater. Então, voltando por exemplo, né, frente à redação, eu tenho um ataque de pânico e eu consigo ter um desfecho positivo, no sentido de atingir meu objetivo, normaliza e passa a ser quase um ritual. Tá tudo bem, né, e não tá tudo bem, acho que é isso que é importante assinalar. Não tá tudo bem toda vez que tu vai fazer uma avaliação, tu ter uma crise de ansiedade. Sim. Eu queria também te passar a pergunta do @enderferreira, que ele nos mandou assim: como é que a gente se prepara para uma prova tendo aquela voz que sussurra: "Você vai mal na prova, você vai mal na prova"? Uhum. Como é que a gente podia falar para ele para ajudar? Porque tem aquelas vozinhas, né? Sim, que tem relação com o que a gente falava dessas crenças frente às situações de avaliação, né. Essa voz de que você vai mal na prova, você não tem condições, né, você é burro, né, porque parece, aí começa a catastrofização, né. Eh, eu acredito que primeira coisa é poder procurar isso, né, dentro de um processo cognitivo comportamental, evidências de que essa verdade acontece. Todas as provas que tu fez, tu foi mal, da tua vida inteira, todas as provas que tu fez, tu foi mal. Acho difícil essa pergunta ter como resposta o sim, porque tem provas que a gente vai bem, tem provas que a gente vai mais ou menos, tem provas que a gente vai mal. Mas o olho vira
só para aquilo, para aquelas que eu fui mal. Eu desconsidero por completo todas as provas que eu fui bem. Então é procurar essas evidências de que eu me preparei, eu estudei, né, eu revi a matéria, eu fiz simulado, né, eu organizei o meu tempo, né, acho que a importância do simulado que quer dizer como que eu vou lidar com o tempo de prova e as respostas, né, e responder as questões que estão ali. Então... eu penso também, assim, algumas coisas que eu até converso com os alunos, assim, às vezes a gente... aquele episódio, por exemplo, do zumbido me fez decidir uma coisa, né? E deu certo para mim. Talvez não desse certo para outras pessoas, mas deu certo para mim. Eu disse, eu nunca mais vou me sentir assim, nunca mais vou passar por isso, porque eu preciso entender que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para ir bem, para obter para chegar no meu objetivo até aquele instante, né? E se tudo aquilo que eu fiz, que eu dei o meu melhor, não foi o suficiente, então é porque não era para ser suficiente mesmo. E pronto, agora eu vou ter que encarar as consequências. E aí eu já digo para eles assim, só que às vezes a gente não faz tudo que a gente podia fazer. Às vezes a gente sabe que ficou um pouco mais procrastinando e a gente se cobra daí lá na hora da prova. Só que daí também eu já achei, para mim, cada um vai ter a minha estratégia, que é assim, bom, não pude fazer o meu melhor, mas isso aqui é o que eu podia fazer. Foi o que deu para fazer, vamos agora eu preciso dar o meu melhor agora, para ver o resultado que vai sair. Então, isso foi uma coisa que eu, por exemplo, fui trabalhando em mim, e que eu acho que a gente pode... Eu falo para os alunos porque, de repente, pode ajudar eles em alguma racionalização. E eu acho também que... por exemplo, a gente às vezes pergunta isso para eles, mas tu sempre vai mal em prova. Assim. Se tu sempre foi mal em todas as provas da tua vida, o que, como tu disse, é bastante improvável, significa que existe um problema que tu não está endereçando, né? E aí tu precisa enfrentar isso e tu vai ter que procurar algum diagnóstico, porque tu não é a pessoa mais infeliz do planeta, a mais burra do planeta, não tem como. Então tu tem que ir atrás de resolver isso aí e procurar profissionais que te apoiem, né? Não, mas eu sempre fui bem nas provas, mas química é o meu problema, eu escuto muito isso. Eu também acho que analisar a situação objetivamente, que é o que chamam de metacognição, né? Eu falo muito sobre isso com os meus alunos, assim, por que tu não vai bem em química orgânica 2, por exemplo? Nessa questão aqui que tu errou, tu analisou o que tu errou? Porque às vezes a pessoa erra que não é da orgânica 2, mas que é o da orgânica 1, ou que é lá do ensino médio, só que a pessoa não parou para fazer essa análise, porque se ela parar, ela vai ter que correr atrás daquelas outras coisas e vai ter que endereçar objetivamente a questão. Então, o que eu queria dizer ao fim, né, de tudo que eu falei, a gente tem que, como tu disse, encarar a situação e tentar analisar objetivamente o que está fazendo com que a gente tenha aquele desfecho negativo, porque, às vezes, não tem necessariamente a ver com o que eu fiz ali 2, 3 dias antes da prova. Pode ser uma coisa de anos que eu não estou prestando atenção, que eu não estou conseguindo ir atrás. Às vezes até por questões financeiras mesmo, né? Mas daqui a pouco, por exemplo, lá na UFSPA, pode ir lá no NAP conversar, vocês têm uma série de empresas, né? Não é empresa que fala, de clínicas parceiras, que tem um preço super bom, super razoável. Quer dizer, tem jeito. Tem. Não sei. Essa pergunta de como eu sou como aprendiz e nas diferentes situações, nas diferentes disciplinas, é super importante, que tu está falando que é pensar sobre como eu aprendo, que é a metacognição. Então, e poder identificar o que está difícil. Isso que tu falava, qual é o tamanho do passo que eu tenho que dar e qual é o tamanho da perna que eu tenho naquele momento. Às vezes o tamanho do passo vai ser bem maior do que o tamanho da perna, e eu também poder navegar com isso. Esse foi o possível nesse momento, e é o que eu tenho para poder dar, para fazer a prova, por exemplo. Tá? Eu também considero que, frente a situações que têm muita disciplina, muito conteúdo para estudar, e aí eu vou usar a palavra vencer,
e depois eu vou dizer por quê, vai ser muito difícil eu vencer 100% do conteúdo. Tá? E aí, por isso que eu falo vencer, porque isso quer dizer que eu já estou me colocando em guerra com alguma coisa. Se eu estou me colocando em guerra, já vai ficar mais difícil. Aquilo já vira o Rottweiler ao invés de ser o Poodle. Então, e acho que daí tu falou de algo sobre ter essas crenças absolutas, né, que é, eu não sei, eu nunca fui bem, não sei matemática. Isso a gente, não sou das exatas. Isso dá uma ideia para aquela pessoa de que ela não tem, né, a percepção de autoeficácia dela em relação àquilo é muito baixa. E ela vai com essa crença absoluta, e que daí isso que começa essa inflexibilidade cognitiva, de que ela não aprende aqui, então ela já fechou a porta. Ela nem se colocou de si. Eu não tive boas experiências em química, mas quem sabe eu posso me disponibilizar a olhar a química de um jeito diferente, a química, a física, né, o cálculo, que eu sei que também é uma pedra, muitas vezes, no sapato, que são disciplinas que exigem outros tipos de conhecimento, mas eu me colocar aberto. Se eu for com a crença de que eu não sei, eu não consigo, aquilo que eu falava antes, tudo que a gente procura, a gente acha. Se eu procuro evidência, de que eu não sei, eu vou fechar a porta para aquele conhecimento. Ou de que eu não consigo, eu vou fechar a porta para aquele conhecimento. Se eu me coloco, né, na situação pensando, eu posso conseguir, ou eu estou disponível a enxergar a química de um outro jeito na minha vida, porque eu não tive boas experiências antes, já eu começo a ter mais flexibilidade para lidar com a situação. Tudo que tem muita rigidez tende a quebrar, né? Tudo que é muito mole também não vai funcionar, e aí, de novo, esse equilíbrio a gente está em movimento, não é os pratos da balança alinhados. A gente é bem mais complexo, né, do que isso, então a gente se rotular é bem complicado mesmo, né, embora a gente faça isso o tempo todo, infelizmente. Mas poder questionar isso, próprios, né? Toda vez que vier calma, será mesmo que precisa ser desse jeito? Até reformular, né, às vezes parece uma coisa um pouco coach, eu brinco, assim, mas às vezes funciona do tipo, não, talvez tu não seja assim, talvez aconteceu, né, tu está assim nesse momento, ou tu foi assim, quem sabe a gente agora tenta fazer diferente. É um pouco coach, mas eu acho que vai mudando. Aí você, bem coach, vai mudando o mindset da pessoa. Mas antes você está falando sobre estado e traço, né? Que se é algo permanente ou se é algo pontual. Então, muitas vezes, aquilo que pode ser estado pode parecer traço, porque eu tomo como verdade absoluta na minha vida. E é isso que tu fala do mindset, nessas palavras bonitas, assim, entre aspas, que é como que qual é o disco da minha mente para aquele momento. E aí eu posso trocar o disco. Sim, a gente tem poder, né? Só que a gente dá poder para outras coisas, às vezes, e isso é bem complicado. Mas tá tudo bem, viu? Todo mundo faz isso, pessoal. Sim, a base da autorregulação da vida, e não só da aprendizagem, é escolha e controle nesse sentido, né? O que eu escolho, o que é possível eu controlar, como tu estava falando, me preparar dentro do que a minha perna dá conta. Uhum. E também não dá conta do 100%. Eu, bem honesta, eu não acho que a gente tenha que dar conta de 100% em nada na vida, porque isso não existe. Até porque, às vezes, a gente calcula mal. Às vezes eu vejo, eu converso com os meus estudantes, assim, tá, mas quantas disciplinas você está fazendo? Tô fazendo 12. Oi? Não tem como, amiga. Não dá. Não, eu faço 12 disciplinas, eu tenho liga, eu tenho extensão, eu tenho IC. Não dá, calma. Não, é porque isso concretamente não cabe no tempo. Não cabe, não dá. Tu vai fazer ruim tudo. Eu sempre considero que parece que é perder tempo, mas eu vejo como uma administração do tempo e a gente visualizar
tudo que a gente tem que fazer na semana e ver quanto tempo efetivamente a gente tem para fazer cada tarefa. Isso vale para comer, para descansar, para ter horas de lazer, para se relacionar. O tempo que eu posso, né, e aí acho que a gente pode pensar como que eu estou investindo o meu tempo, como eu estou gastando o meu tempo, né, então isso, nessa visualização de uma semana, eu preciso colocar o quanto eu durmo, né, quanto de tempo eu preciso para dormir, quanto de tempo eu preciso para comer, quanto de tempo eu preciso para me deslocar. Isso foi uma coisa que eu aprendi, sabe? De ter planner semanal. Antes eu tinha aquelas agendas que tinha 2 dias em cada página, sabe? Um dia em cada página. Agora eu tenho planner semanal, acho que eu consigo me organizar bem mais, bem melhor, assim. Eu falo isso para os alunos também, que ajuda para algumas pessoas. Sempre colocar no papel vai facilitar, porque tu vai tornar concreto e vai sair do mundo das ideias. Então, é um facilitador tu escrever e descrever a tua agenda, as tuas tarefas no papel. E pensar, né, a intenção, eu falo para eles assim, eu adoro, por exemplo, uma coisa que eu adoro é caneta, eu sou a louca da papelaria, e adoro adesivo, adoro isso, então quando eu faço a minha agenda, o que eu faço, eu vou lá e faço bonito, eu pego caneta e eu marco, eu não sei o quê, aquilo eu já estou colocando uma intenção tão positiva, eu estou colocando tanto cuidado naquilo, aquilo já vai mudando realmente como eu vou me sentindo para aquela semana, sabe? Claro, nem para todo mundo isso vai funcionar, mas assim, vai fazendo coisas pequenas, nem sempre a gente precisa revolucionar para ter bons resultados, né? E Ana, desculpa, por favor. Não, eu só ia complementar dizendo que as próprias, hoje os estudos demonstram que quanto mais a gente tem um planejamento mais concreto possível dentro do tempo que a gente tem para fazer as coisas, mais a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Quanto mais eu tenho objetivos difusos e não enxergo exatamente de onde eu estou partindo e onde eu quero chegar, mais vai ser difícil eu alcançar o que eu talvez nem saiba direito o que eu quero alcançar. O que eu estou buscando quando eu me inscrevo em 12 disciplinas, por exemplo? Acho que partindo desse lugar. Né? Exato. Bom, Anitta, agora para a gente finalizar, já te agradecendo mais uma vez pela tua participação, e tua fala é incrível, eu adoro te ouvir, adoro conversar contigo. Eu queria te pedir uma dica cultural, mais de uma, se tu quiser também, para a gente deixar para os ouvintes que querem aí relaxar um pouquinho, né? E de repente analisar, experimentar outras coisas além do que estudam tecnicamente na faculdade ou pro Enem, ou seja lá que prova tu esteja te preparando. Eu sou uma fã de podcasts, assim. Então, eu gosto de fazer coisas que não tenho tanto prazer fazendo, como lavar a louça, né? Escutando um podcast, porque aquilo vai me dar pelo menos uma sensação de bem-estar. Então, eu pensei em alguns podcasts que eu gosto e que eu acredito que podem também trazer conhecimento, né? Mas esse conhecimento que vem de um jeito relaxado, né? Eu digo que a aprendizagem sem a pressão da aprendizagem, né? Então, para poder pensar algumas coisas. Um deles é o 451, que ele é um podcast que conversa com autores de livros, tá? Normalmente são livros que ou que são mais polêmicos, ou que, né, trazem questões importantes hoje para a nossa sociedade, para o momento cultural que a gente, né, de cultura que a gente vem vivendo, e que eu acredito que isso também pode facilitar lá na hora de escrever uma redação, até dependendo da pergunta, conseguir responder, né, uma pergunta, assim. Tem um outro podcast que eu também gosto bastante, que ele também traz questões bem a política de um jeito, não discutindo política efetivamente, mas eu acho que é falando sobre a nossa sociedade, que é Rádio Escafandro. Agora eu não consegui falar. Escafandro, eu adoro. Isso, amo. Né, e ele tem um tom de voz que faz toda a diferença também para mim. E até essa coisa musical do podcast para mim, musical que eu digo que é o tom de voz, né? Sim. E tem aí, por fim, a Rádio Novelo também, que é um outro podcast que eu adoro as histórias e que também acho que nos dão muito recursos para pensar
soluções de problemas, enfim. Esses tempos eu fui fazer também eu precisei escrever uma redação que era sobre como que a gente poderia, então, trazer um movimento, né, de menos poluição para o nosso planeta, pensando no Brasil, assim. E eu tinha escutado um podcast sobre lugares que eles se auto vão, né, então, bem concretamente, né, um sítio que, ao invés de tu usar inseticida, tu vai plantando árvores e plantas que vão afastando ou aproximando fungos e insetos, né? Então, como é que a gente pode aprender com a natureza, enfim. Eu gosto muito da Rádio Novelo, né, sempre são temas muito atuais que eles discutem, e que acho que nos dão elementos para pensar a nossa vida na sociedade hoje. Então, eu deixo essa dica desses 3 podcasts, assim, que Tu sabe que o Podcast, ele veio disso, assim, a gente ia começar a falar só sobre química, e aí, conversando sobre como que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer, a gente estava bem no meio ali da pandemia, e a gente decidiu, não, vamos falar sobre tudo do ponto de vista científico, porque a química está em tudo, né? E aí a gente também ajuda as pessoas a pensar em, sabe, sair um pouco das suas questões, ou mesmo se aquilo tiver a ver contigo, que aquilo possa te ajudar com base em ciência, né? Então, por isso que o nome acabou pegando, né? Ficou podcast. Olha eu aqui, já tô com um barulho de... Não dá para escutar, não se preocupe. Tá com barulho de aspirador. Ele surgiu disso, assim, até, de tirar as pessoas de repente pegarem 1 hora do seu tempo, pode até ser cortado também, porque o podcast ele te permite isso, para te aprender coisas, e a gente já teve vários tópicos que a gente abordou aqui no podcast. Inclusive, a gente já teve uma pessoa entrevistada que caiu numa prova do Enem, né? Que legal. Que é a Carla Furtado, que infelizmente já até faleceu, que ela é do Instituto Feliciência, que ela falou sobre felicidade tóxica, essas coisas. Então, e mais de um tema, na verdade, a gente já abordou, agora eu não lembro de outros, mas eu lembro que já comentei que a gente fala, e que não que a gente pense no Enem exatamente para fazer, mas a gente pensa no ser humano, né, para aproximar as pessoas, né, da ciência, que é aquilo que é o meu viés, né, mas como tu disse, tem vários outros aqui, que, por exemplo, na literatura, como é importante a gente ler, né, esse 451 que tu citou, eu vou começar a ler. Tem também o podcast da Jana Viscardi, que é uma escritora excelente, que eu adoro, eu sigo ela até nas redes sociais, também deixo aqui como dica. Eu acredito que a gente busca o conhecimento fora dos muros formais, eu considero que são os que mais ficam, porque eu também tenho, claro que eu tenho um viés, mas eu considero que afeto e aprendizagem andam juntos. Quanto mais aquilo vai me trazer uma sensação de bem-estar, né? Quando eu me relaciono gostando daquilo, aquela memória vai se consolidar, aquele aprendizado vai se consolidar. Quanto mais eu me relaciono como obrigação, eu acho que mais distante eu fico dessa consolidação do conhecimento. Então, a gente poder se relacionar extramuros e talvez ir pensando como, já estou indo além, né, do que a atenção para a prova aqui, mas revolucionar salas de aula. Assim. Precisamos. Eu tenho tentado. Bom, sabe, a gente fez o curso ali da Pedagogia da Inovação juntas e eu acho que sim, acho que a gente precisa mudar porque o mundo está mudando e vai exigir isso da gente. Bom, Anita, obrigada, tu é tudo de bom, né, mulher? Obrigada mesmo, te agradeço a presença.